Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aí à nossa explicação. Agora falando das frações equivalentes, beleza? Então, como eu havia comentado com vocês na aula anterior, na videoaula anterior, que foi sobre a simplificação de frações, eu resolvi fazer aí dois videozinhos, um separado para cada tema, para a gente não se perder. E se o aluno tiver dificuldade, ele assiste o videozinho de simplificação de frações, quantas vezes ele achar necessário, e se ele tiver mais dificuldade com as frações equivalentes, ele assista a essa videoaula de frações equivalentes, beleza? Bom, frações equivalentes, então, o que que são? Né? Essas frações são aquelas frações que são diferentes na forma de escrever, né? Elas apresentam números diferentes no numerador e números diferentes nos denominadores, mas que apresentam a mesma quantidade. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês que eu tenho uma miniatura de um carrinho equivalente ao de um colega meu da sala, o que eu estou querendo dizer? Que esse carrinho meu, ele é igual ao carrinho do meu colega, né? Às vezes em proporções diferentes, um é maior, o outro é menor, mas ele apresenta aí algumas características semelhantes. Então, as frações equivalentes são essas. São as frações que são diferentes na hora da gente escrever, mas que elas apresentam a mesma quantidade. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um esqueminha para a gente desenhar e entender um pouco melhor como funciona. Vamos supor que eu tenho 3 pizzas, certo? Uma, duas, três. 3 pizzas de mesmo tamanho. Só que na primeira pizza, eu resolvi pegar a pizza e cortar metade dela e comer a parte que está em vermelha. Estão reparando aqui o tamanho dela? Então, essa foi a quantidade de pizza que eu acabei comendo. Só que aí no dia seguinte que eu resolvi pegar e pedir uma nova pizza, o que eu fiz? Ao invés de dividir ela em duas partes iguais, eu acabei dividindo ela em 4 partes iguais. Só que dos 4 partes iguais, eu acabei comendo 2 pedaços. O tamanho não é equivalente ao tamanho da pizza que eu tinha comido no dia anterior? Olha lá. Só que a diferença é que aqui eu comi um pedaço grande e aqui de um pedaço grande eu transformei ele em 2 pedaços menores. Mas a quantidade foi a mesma, certo? E aqui, eu num outro dia, né? Só como pizza, detalhe. Mas vamos supor que aí no terceiro dia eu peguei uma pizza de novo. Só que ao invés de eu dividir ela no meio, ou dividir ela no meio e cortar em 2 pedaços, o que eu fiz? Eu dividi ela em 8 pedaços. E da metade eu comi 1, 2, 3, 4 pedaços menores. Então, olha lá, eu comi em quantidade diferente, porém, em quantidade que eu digo assim, em número de pedaços diferentes. Mas a quantidade não foi a mesma. Continuou sendo o quê? A metade de uma pizza, né? Comi a metade de uma pizza, só que em pedaços menores. Então, quando isso acontece, pessoal, quando a gente tem frações que são diferentes, mas que apresentam a mesma quantidade, isso são frações equivalentes. Então, ó, só para a gente entender, a fração que representa a pizza que eu comi pela metade, que eu dividi em 2 pedaços, é a fração meio ou metade, né? A fração que já representa a pizza que eu dividi em 4 pedaços, mas comi 2, representa 2 quartos. E a pizza em que eu dividi em 8 pedaços e comi 4, representa a fração 4 oitavos. Então, a fração 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são frações diferentes, mas que apresentam a mesma quantidade. Portanto, elas são chamadas de frações equivalentes. E como que eu sei quando uma fração ela é equivalente ou não? Quando eu tiro a prova. Então, olha aqui. Como que eu tiro a prova? Então, deixa eu posicionar um pouquinho melhor que a minha mão estava tremendo. Então, aqui eu tenho a fração 1 meio e eu quero saber se a fração 2 quartos é equivalente à fração 1 meio. O que eu faço? Eu preciso descobrir. Não é um número que é menor que se transforma em maior? Então, significa que vai acontecer uma multiplicação entre o 1 e o 2. Então, que multiplicação que é essa?
Que número que eu consigo multiplicar em que o resultado vai sair 2? É o vezes 2, né? Porque 1 vezes 2 que dá 2. Então, quando eu coloco o vezes 2 em cima, eu sou obrigado a colocar o vezes 2 embaixo também. E aí eu tiro a prova. 2 vezes 2 dá 4. Deu para multiplicar as duas? Significa que esta fração, 2 quartos, é equivalente à fração meio. E a mesma coisa acontece aqui, né? Se eu pegar, então, a fração 2 quartos e agora eu querer saber se a fração 4 oitavos é equivalente, eu vou usar o mesmo processo. Não é uma fração que é menor e vai se transformar numa fração que é maior? Então, significa que vai acontecer uma multiplicação também. Então, duas vezes, qual o número que consegue dar o resultado 4? É o vezes 2 também. Se eu coloquei vezes 2 em cima, eu tenho que colocar o vezes 2 embaixo também. E aí fica 4 vezes 2 dá 8. Deu certinho, então significa que a fração 4 oitavos é equivalente à fração 2 quartos também. Caso eu tenha um exemplo assim, olha lá. Vamos supor que aqui fosse 2 quartos e aqui fosse a fração 4 décimos. 2 quartos e 4 décimos, será que são equivalentes? Olha lá, vamos testar. Então, primeiro em cima, é um número que é menor antes do... O número da primeira fração é menor do que o número da segunda fração. Então, vai acontecer uma multiplicação. Então, 2 vezes qual o número que dá 4? É o vezes 2. Só que, como eu falei para vocês, o vezes 2, que apareceu em cima, ele vai ser obrigado a aparecer embaixo também. E aí a gente faz a prova. 4 vezes 2 dá 10? Não dá 10, dá 8. Então, quando isso acontecer em que a multiplicação não bater com o resultado, significa que essas duas frações não são equivalentes, beleza? Então, eu deixei alguns exemplos aqui para a gente poder analisar se essas sequências de frações são equivalentes ou não, certo? Então, vamos analisar cada uma delas. Então, o primeiro exemplo, nós temos a fração 2 quintos, 4 décimos e 8 vinteavos. Então, para a gente analisar, a gente vai ter que fazer essas multiplicaçõezinhas aqui. Então, coloca a flechinha sempre para a gente poder saber e conferir se elas são ou não. Então, olha lá. Número menor para número maior, acontece multiplicação. Então, 2 vezes, eu vou fazer de caneta azul aqui para não se perder. 2 vezes qual o número que dá 4? O 2, né? Então, se eu coloco o vezes 2 em cima, o que eu já aprendi que tem que fazer? Colocar o vezes 2 embaixo também. 5 vezes 2 dá 10? Dá 10. Então, essas duas são equivalentes. Vamos ver se essa sequência agora vai ter fração equivalente também. Então, eu tenho 4 que vai caminhar para o 8 e tenho 10 que vai caminhar para o 20. Então, número menor para número maior, multiplicação também. Então, se eu coloquei em cima, já vou ser obrigado a colocar embaixo. 4 vezes qual o número que dá 8, pessoal? É o 2 também. E 10 vezes 2, que eu vou ser obrigado a colocar embaixo, vai dar 20? Dá. Olha só que interessante, então. A fração 2 quintos, 4 décimos e 8 vinteavos, elas são todas frações equivalentes, tá certo? Porque se a gente usar o número para multiplicar em cima, para poder achar o resultado da outra fração, vai ser o mesmo número que a gente vai achar embaixo e vai dar certo, significa que elas são frações equivalentes. São frações com números diferentes, mas que apresentam a mesma quantidade. Tá certo? Vamos analisar a letra B. Na letra B eu tenho a fração 3 sétimos, 6 dozeavos e 12 24avos. Então, olha lá. A gente já sabe que vai ter que acontecer uma parceria aqui embaixo, aqui com esta fração e aqui embaixo também. Beleza? Para não se perder, eu vou usar outra cor de canetinha, porque senão vocês não vão saber se esse vezes 2 é daqui ou é de cá, tá bom?
Então, olha lá, número menor para o número maior é multiplicação. Então, vou colocar vezes. 3 vezes qual o número que dá 6, pessoal? É o número 2. Se eu coloquei vezes 2 em cima, o que eu sou obrigado a fazer embaixo? A colocar vezes 2 também. E aí vai, 7 vezes 2 dá 12? Não, né? 7 vezes 2 é 14. Então, já significa que essas duas frações já não são equivalentes. Então, não preciso nem dar sequência na outra. Até posso fazer. Aqui seria o quê? 6 vezes qual número que dá 12? O vezes 2. Se eu coloquei vezes 2 em cima, sou obrigado a colocar vezes 2 embaixo. 12 vezes 2 dá 24. 6 dozeavos e 12 24avos até seriam equivalentes, mas como é a sequência das três, e aqui já não deu certo, porque 7 vezes 2 não são 12, sim 14, então a sequência dessas três frações não são equivalentes, tá certo? Interessante. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse terceiro exemplo. Olha o que está acontecendo no terceiro exemplo. Nós temos as frações 18 24avos, 6 oitavos e 3 quartos. Eu fiz agora uma sequência de frações ao contrário dessas que estavam aqui. Eu coloquei da maior fração até a menor, né? Então, neste caso, olha que interessante que vai acontecer. Espera aí só um pouquinho. Vamos dar sequência aqui, pessoal. Eu tive que posicionar direito a câmera e aí eu achei que eu estava gravando e não estava. Então, eu já cheguei a fazer metade do exercício 6 aqui, mas aí eu vou explicar direitinho de novo para vocês. Tá certo? Então, olha lá. No caso da letra C, o que está acontecendo? Nós temos a fração 18 24avos, 6 oitavos e 3 quartos. Então, agora, diferente da letra A e da letra B, na letra C são frações maiores para frações menores. Então, quando isso acontecer, como que a gente vai analisar se elas são equivalentes ou não? A gente vai fazer o processo ao contrário. Aqui na letra A e na letra B, como era a fração da menor para a maior, o que nós tínhamos que fazer? Multiplicação. Descobrir qual número que multiplicado dava o resultado da fração seguinte, né? Aqui agora, como é fração maior para fração menor, a gente já não vai pensar em multiplicação. A gente já vai pensar na divisão. Então, olha lá. 18 dividido por qual número que dá 6? No caso aqui eu coloquei o 3, né? Porque 18 dividido por 3 que dá 6. Mas vamos supor que eu tenha dificuldade com a tabuada, né? Eu não consigo pensar dessa forma. 18 dividido por qual número que vai dar 6? Se tem dificuldade, é só fazer o processo ao contrário. Olha aqui, pensa assim, 6 vezes qual o número que dá 18, que é o mesmo número que é o 3, tá certo? Só que se eu coloquei dividido por 3 em cima, eu sou obrigado a fazer o que embaixo? Dividir por 3 também. Então, ficou 24 dividido por 3 dá 8. Bateu também. Então, significa que a fração 18 24avos e 6 oitavos, elas são o quê? Equivalentes, beleza? Agora a gente vai analisar se a fração 6 oitavos e 3 quartos também são equivalentes para a gente poder assinalar também, tá certo? Então, mesma forma, como a fração é maior para a fração menor, vai acontecer uma divisão. Então, 6 dividido por qual número que dá 3? É o 2. Se eu coloquei dividido por 2 em cima, eu sou obrigado a colocar dividido por 2 embaixo também. 8 dividido por 2 dá 4, né? 6 dividido por 2 dá 3. Olha que perfeito, então. Significa que as três sequências de frações deram para dividir o número de cima pelo número de baixo, dar o resultado certinho. Então, significa que as três também são frações equivalentes. Frações de números diferentes, mas que apresentam a mesma quantidade. Beleza? E agora vamos analisar a letra D. A letra D, mesma coisa, está acontecendo frações maiores para frações menores. Então, a gente já sabe que o processo que vai acontecer aqui é o processo ao contrário, o processo de divisão. Então, vamos pensar. 30 dividido por qual número que dá 15? Ou então 15 vezes qual número que dá 30? É a metade, não é? Então, é 2.
Então, 30 dividido por 2 dá 15. Se eu dividir por 2 em cima, eu sou obrigado a fazer o que embaixo? Dividir por 2 também. 70 dividido por 2 dá 35? Dá, que é metade. Então, significa que esse parzinho aqui, beleza, tá certinho. Elas são equivalentes. Mas agora a gente vai analisar o próximo par de frações e ver se elas são equivalentes ou não. Se as três forem, elas são equivalentes. Agora, se uma delas não for, vai ser igual aconteceu com a letra B. Não vai ser equivalente. Então, olha lá. Número maior agora para número menor, acontece divisão. 15 dividido por qual número que dá 3, pessoal? Ou 3 vezes qual número que dá 15? É o 5, né? Então, coloca o 5... Opa, desfocou. Coloca o 5 pequenininho ali em cima. Ixi, por que saiu do foco? Aí, voltou. Então, coloca o 5 pequenininho em cima e aí a gente já é obrigado a dividir por 5 embaixo. Beleza? 15 dividido por 5 dá 3. Mas 35 dividido por 5 dá 7, né? Olha lá. 35 dividido por 5 dá 7, porque 7 vezes 5 são 35. Então, olha que interessante. Significa que esse conjuntinho de 3 frações também são frações equivalentes. Beleza? Por quê? Mais uma vez, como era fração maior para frações menores, a gente fez o processo inverso, que é divisão. Então, aqui eu coloquei 30 dividido por 2, que era o número que dava para dividir, deu 15. Como eu coloquei dividido por 2 em cima, fui obrigado a colocar dividido por 2 embaixo. 70 dividido por 2, 35. Agora aqui, para descobrir o que está acontecendo entre o 15 e o 3, a gente teve que pensar assim. 15 dividido por qual número que dá 3? É o 5, né? Porque 3 vezes 5 dá 15. Só que se eu coloquei dividido por 5 em cima, eu fui obrigado a colocar dividido por 5 embaixo. 35 dividido por 5 dá 7. Então, conjunto de frações A, B, da letra A, conjunto de frações da letra C e conjunto de frações da letra D são frações equivalentes. Apenas o conjunto de frações da letra B que não são frações equivalentes, porque aqui o nosso resultado não bateu, né? 3 vezes 2 dá 6, porque é uma fração. Número menor para maior a gente faz multiplicação. Só que como colocou vezes 2 em cima, a gente é obrigado a colocar vezes 2 embaixo. E 7 vezes 2 dá o quê? 14 e não 12. Beleza? Então, essa é uma forma. E uma outra propriedade que existe para a gente identificar se as frações são equivalentes ou não é fazendo pelo método de multiplicação em cruz, né, que nós chamamos na matemática. O que significa isso? É a gente pegar os números dos extremos e multiplicar entre eles e depois fazer a mesma coisa com os meios. O que é isso, professor? Extremos é o primeiro numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Então, a gente vai multiplicar. Quanto que dá? 5 vezes 6. Dá 30. Então, a gente vai colocar o resultado 30 aqui. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com os dois números que ficaram aqui. Com o denominador da primeira fração, com o numerador da segunda fração. Então, 2 vezes 15 também dá 30. Quando os resultados baterem, significa que esse conjuntinho aqui de frações é equivalente. Tá bom? Então, 5 meios e 15 sextos é fração equivalente. Beleza? Vamos analisar a letra B. Então, mesma coisa. Pego o numerador da primeira fração e vou multiplicar com o denominador da segunda fração. Então, vai ficar 3 vezes 6, 18. Coloca 18 pequenininho aqui para você não se perder. E agora a gente vai pegar o denominador da primeira fração e vai multiplicar com o numerador da segunda fração. 7 vezes 2, 14. Deram números iguais? Não deram. Então, quando isso acontece, a gente escreve que não é fração equivalente.
beleza? Porque os resultados foram diferentes. E aqui na letra C, vamos analisar também. Eu pego, então, o numerador da primeira fração e vou multiplicar com o denominador da segunda fração. Então, vai ficar 3 vezes 2, 26. Coloca 26 aqui. Pego o denominador, da primeira fração e agora multiplica com o numerador da segunda fração. Então, vai ficar 26 vezes 1. Quanto que dá 26 vezes 1? 26 também. Bateu o resultado, os dois são 26, então também é fração equivalente. Beleza? Então, essa também é uma outra propriedade que dá para a gente identificar se as frações são equivalentes ou não. Mas isso só dá para acontecer quando nós tivermos para comparar duas frações, tá bom? Se eu tiver de 3 ou mais, como aconteceu aqui nesses exemplos que eu passei, aí tem que fazer dessa forma como eu falei para vocês. Quando a fração da menor para a maior, a gente tem que pensar em qual multiplicação que está acontecendo para que o resultado da segunda fração seja o número. E quando o número é do maior para o menor, a gente tem que pensar na divisão que está acontecendo entre os dois números para que tenha o resultado. Beleza? Então, este é o conteúdo de frações equivalentes. Vou postar em videoaula separada. Vocês assistam quantas vezes acharem necessário. Se não entenderam, me perguntem que a gente tenta sanar as dúvidas. Beleza? Muito obrigado e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.